Graça e paz, meus amados, graças a Deus nós estamos aqui juntos mais uma vez, depois de algumas semanas sem postar os nossos comentários aqui no nosso canal. E eu sempre digo isso, né? E volto a dizer que algumas vezes nós somos impedidos por conta da nossa agenda. Eu também tenho outras atividades dentro da igreja, dentro do reino, e muitas vezes essas atividades elas acabam me cerceando a liberdade que tenho para gravar esses vídeos. E se for para gravar de qualquer jeito, gente, eu não faço, porque mesmo sendo um trabalho amador, não tem nada de profissional aqui, e nenhuma intenção de monetização futura, mas o que nós fazemos tem que ser feito, tem de ser feito bem feito, não é? Então eu peço que os irmãos possam aí nos perdoar, ter paciência conosco, mas nós vamos agora adiantar a lição de número 12. E essa lição aqui, eu preparei ela com muito carinho, porque eu julguei que é uma lição extremamente atualizada. É uma lição para o tempo de hoje, especialmente porque vai falar sobre o caráter, vai falar sobre o comportamento de algumas pessoas. E claro, vamos levar em consideração o âmbito em que nós estamos inseridos, que é o âmbito evangélico, o âmbito cristão, o âmbito congregacional. E é algo que tem despertado hoje a inclinação de muita gente, que é o ego pessoal, que é a projeção pessoal. Todos nós temos aquela pontinha de vaidade, e que se nós não tomarmos cuidado, esta pontinha de vaidade, ela vai crescendo, ela vai se avolumando e ela pode tomar uma proporção que fuja ao nosso controle, e quando nós percebermos, estaremos levando uma vida de comportamento arrogante, prepotente, orgulhoso. Nós estamos vivendo na era do narcisismo. Espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu? Se eu souber, como na história lá do conto, né, das fadas, que alguém é mais bonito do que eu quero destruir aquela pessoa. Se alguém tem mais fama, se alguém tem mais projeção, se alguém tem mais popularidade, as pessoas estão brigando para ver quem tem mais seguidores nas redes sociais. Então, meus amados, essa lição é extremamente atual, mas nós estamos separados no espaço e no tempo por alguns séculos, mas isto tudo é apenas separação de tempo e espaço mesmo, porque o tema, ele é extremamente atual. A nossa lição, então, que nós vamos estudar, é a lição, eu fiz uma anotação aqui, é a lição de número 12, a rebelião de Absalão. Ela tem o objetivo geral, que é expor que a rebelião ela revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas alguns propósitos que contrariam a sua vontade. E nós temos aí os objetivos específicos, que é descrever o homem Absalão, destacar a revolta de Absalão e apontar a morte de Absalão. O texto áureo está em 2 Samuel, capítulo 15, e o versículo 6, que assim diz: E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E a verdade prática vai dizer: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. A leitura bíblica em classe eu não vou fazê-la por questão de economizar tempo, mas você pode dar uma pausa no vídeo, você pode fazê-la também. Ela está em 2 Samuel, capítulo 15, versículos 1 ao versículo 18. Gente, a minha proposta hoje aqui é me ater mais, não é? No quesito ambição, ganância e um transtorno de personalidade que nós vamos ver mais para frente, que atinge muitas pessoas e às vezes até de forma inconsciente.
E então eu quero trazer aqui uma proposta bem diferente, mas totalmente inserida dentro do tema da lição. E este vai ser um subsídio muito bom para você e para a sua classe. Então, tá aí a lição bíblica em classe, 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 a 18. Vou fazer a leitura apenas da introdução e da conclusão e posteriormente então dar corpo aí aos nossos comentários. Eu espero que você possa se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda. Também eu sempre peço que você possa dar o seu like, aquela mãozinha. Gente, não custa nada, né? Às vezes a pessoa assiste a aula, gosta, faz uma anotação. Puxa vida, é só um clique. Ali você ajuda muito o canal, porque cada clique que você dá, o YouTube entende que este canal ele tem alguma importância para os seus inscritos. Então quando você se inscreve no canal, quando você clica no sininho, que é aquele sino de notificação para você receber as gravações que eu vou fazendo, e quando você comenta alguma coisa, também você está ajudando o canal. E eu sempre peço que os irmãos comentem aí a cidade de onde você está vendo o vídeo, para que a gente possa ver o alcance da nossa voz. Também eu tenho outro canal, já gravei o primeiro vídeo, vou postar ainda hoje ou amanhã. E o outro canal chama-se Palavra Pensada. O link está aqui embaixo, também temos nossas redes sociais, nosso contato. Caso você julgue e você queira nos levar lá no seu trabalho para ministrar a palavra de Deus, estudos bíblicos para jovens e adolescentes, nós estamos sempre à disposição. Nós temos então aí a introdução, ela diz o seguinte: nesta lição nós vamos discorrer sobre a rebelião de Absalão, e não se tratava de apenas uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. Isso é uma coisa que deixa as pessoas doentes. O assassinato do seu irmão Amon não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. E aí você vai ver isso lá em 2 Samuel. Vou deixando aqui na telinha para você ver as referências, que é 2 Samuel capítulo 13, versículos 20 ao 39. E Absalão era um oportunista perspicaz, valendo-se da sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando o apoio dos descontentes para reinar, prometendo que julgaria todos com equidade e rapidez. Então, veja que nós temos aí um ponto central, que é a rebelião, que revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus. Então vamos lá, minha gente. Deixa eu me arrumar aqui, me aprumar. Muito bem. Então nós temos diante de nós um quadro crescente de elementos inescrupulosos, não é? Quando a gente pega essa biografia, essa história de Absalão, você vai ver no seu contexto onde você vive, não é? Que nós temos um quadro crescente de elementos inescrupulosos que, a pretexto de terem uma chamada para trabalhar na obra de Deus, não é? E muitas vezes as pessoas acabam dizendo que elas estão sendo perseguidas pelos seus líderes, elas acabam se rebelando contra os mesmos e elas acabam então iniciando seus próprios trabalhos, arrebanhando alguns descontentes, enganando essas pessoas e levando-os a pensar que estão trabalhando para Deus. No setor, no meu ministério mesmo, nós temos um setor aí da Grande São Paulo, em que o pastor do setor, e aqui não estou contando nada que seja segredo de ministério, todos sabem disso, não é? O pastor do setor, ele abriu um outro ministério e muita gente foi com ele, levou embora muita gente. Não posso aqui afirmar se ele convidou ou de forma clara ou dissimulada. O certo é que muita gente seguiu e rebelou-se contra o ministério, mas pelo que me consta, algumas pessoas já estão voltando. Então, gente, esses obreiros aí, eles estão incluídos entre os relacionados pelo apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Vamos ver o que está dizendo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 a 30, que é onde esses obreiros estão incluídos. Diz assim, olha: eu sei, Paulo falando, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos
se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cansei ou cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo estava preocupado, porque ele estava preso, sabia da sua partida, e ele já estava afirmando que no meio da igreja, no seio da igreja, iria entrar, se infiltrar homens, não é, de coração pervertido. Mas voltando aqui ao tema da lição, quem era Absalão? Primeiro, Absalão, ele era o filho amado de Davi, com uma estrangeira por nome Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Isso está em 2 Samuel, capítulo de número 3. Deixa eu colocar minha mesinha auxiliar aqui mais perto, que ela está muito longe. Capítulo de número 3, versículos 2 e 3. E essa época aí, né, rebelião, de briga, de insurgência deste filho contra o pai, o Absalão, ele era jovem ainda, tinha aproximadamente aí uns 30 anos de idade. E portanto ele era príncipe, ele era filho do rei. E a sua condição de filho do rei conferia então para ele essa posição. Agora, dominado pela vaidade, ostensivamente, desejou alcançar a popularidade. E aí você vê pela história bíblica, se você lê ela completa, se você puder, né? Você vê lá ele se exibindo com os seus carros, os seus cavalos, né? Ia correndo diante deles 50 homens, tudo bem paramentado, tudo bem vestido, né? E ele desejava ser conhecido pelos súditos do pai. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15 e o versículo 1. Então, visto que ele era também herdeiro, presumível do trono de Davi. Portanto, além de príncipe, estou falando aqui sobre Absalão. Quem era? Ele era também herdeiro. Então, legitimamente, todos os bens de seu pai pertenciam a ele. Porém, quanto à sua pretensão de suceder ao seu pai no trono, isso iria depender da vontade divina. E este jovem Absalão, ele acabou ignorando este item tão importante. Todavia, com a morte de Amon, Absalão acreditava ser seu o direito de substituir, com a morte de Amon, o trono a Davi. Lembre-se que Amon também era filho de Davi, e ele acabou estuprando a sua irmã Tamar, e Absalão então acabou matando Amon. Então sobrou espaço livre aí para ele, e ele ele entendia que ele era então o sucessor do pai. Além disso tudo, né, ele era também um homem de extrema beleza. Está lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Uma característica que muito orgulhava Absalão era a sua rara beleza. E isso proporcionava a ele uma grande popularidade e facilitava alcançar os seus objetivos. Os seus lindos cabelos, né, eram um cabelão tremendo, né? Eles eram cortados anualmente, chegando a fazer, ou a pesar daí 200 ciclos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 14 e o versículo 26. Então temos assim uma descrição da beleza de Absalão. E como é que era o caráter de Absalão? Então, embora possuindo um comportamento atraente, extrovertido, Absalão não possuía um caráter digno, à altura de sua origem. Então, vamos ver aí os defeitos morais que ele apresentava? Então, primeiro, ele era demagogo. Naqueles dias, os negócios públicos se tratavam geralmente sempre pela manhã, né? Isso era feito ao ar livre, sempre na entrada da cidade, e quem se colocava ali como juiz ou para atender a demanda, ouvia as pessoas, né? Recebia algum pedido, alguma reclamação, e isso tudo era levado ao rei, ou às vezes era julgado ali mesmo. Nessa época, Davi estava com a idade avançada, a saúde prejudicada, e também ele estava preocupado em manter-se no trono, pois tinha muita guerra, as guerras eram constantes, e ele estava ali então para dar estrutura ao seu reinado.
Então, como Davi já estava velho, muito preocupado em manter-se no trono, envolvido com muita guerra, isso acabou deixando aí muitas queixas sem solução por parte do rei. Isso acabou gerando um descontentamento entre o povo e Absalão percebeu isso aí. Absalão teve uma visão disso aí. E ele acabou então se aproveitando dessa insatisfação popular, iniciou uma campanha traiçoeira e incitou o povo contra o rei, ocultando seus próprios interesses ambiciosos. Então, portanto, dentro do caráter dele, além de demagogo, ele era também traiçoeiro. Ele começou a esforçar-se em mostrar ao povo que existia um contraste entre ele e o rei, dizendo que este já era avançado em idade, já estava velho, não tinha mais competência para resolver nada, não dava atenção necessária aos necessitados, não punia os corruptos, enquanto ele não, ele era jovem, cheio de ideias, planos, já possuía os conhecimentos necessários para ser um governante. E aí desse modo o jovem ia seduzindo o coração do povo, que não se apercebia da maldade dele. Dentro do caráter também de Absalão, nós podemos perceber que ele era escandaloso, perversamente. Aí, Absalão, desprezando a autoridade de seu pai, ele começa a ganhar simpatia dos descontentes entre o povo. E continuamente, usando de malícia, ele se dirigia ao pai, fazendo o rei Davi crer que ele, Absalão, precisava ir a Hebrom para renovar um voto com o Senhor. Você vai ver isso na história bíblica lá. Ainda assim, Davi gostava tanto do seu filho, amava tanto, que ele não percebeu, ele não desconfiou a intenção maligna do seu próprio filho. Ele não percebia o perigo iminente de uma guerra civil e o risco de perder o trono. Além disso tudo também, dentro das características do comportamento de Absalão, ele era conspirador. 200 homens saíram de Jerusalém, enganados por ele, não é? E esses homens também não conheciam o plano de conspiração, mas eles eram dedicados ao Absalão, a ele, porque ele tinha influência pessoal. Então Absalão convocou a Aitofel, que era o conselheiro do rei, que resolveu trair a Davi. Assim a nação começou a dividir-se, começou aí a haver uma facção. E um dos cabeças das famílias das tribos renunciaram a Davi e levaram voluntários para a formação de um novo exército. Dentro disso ainda, além de demagogo, além de traiçoeiro, além de escandaloso, além de conspirador, ele era também, olha o coração desse homem, gente, ele era usurpador. Então, iniciada a marcha para o golpe, imediatamente um mensageiro veio a Davi dizendo, você vai ver isso lá em 2 Samuel 15 e 13, olha, o coração de Israel, o rei Davi, está seguindo após Absalão. O rei convocou a sua corte, o seu exército, e com eles abandonou Jerusalém, retirando-se para o deserto que fica da além do Jordão. E aí, isso foi um prato cheio, porque Absalão tomou posse de Jerusalém, triunfantemente, não encontrando então ele ali nenhuma resistência. Aitofel, o conselheiro íntimo de Davi, estava assistindo a Absalão, lhe assistia, tendo o jovem rei a mesma autoridade que tinha com seu pai. E aí esse bom conselheiro, que traiu Davi, decidiu, com qualquer possibilidade de uma rejeição ao novo rei, servir então a Absalão. Gente, o que aconteceu é que toda a maldade então de Absalão ela começou a ser planejada. Absalão também era arrogante, estava cheio de si, estava vaidoso, ele teve êxito na sua empreitada. E agora, ele tinha uma alta posição, ele tinha poderio, ele tinha popularidade. Tanto é que ele se tornou imprudente e incapaz de tomar sábias decisões. O seu ódio pelo pai tornou-se uma obsessão. Então, ele não estava preocupado com os resultados que viessem. O que ele queria era tomar o poder. Que tragédia, gente. Que escândalo. E infelizmente, hoje em dia, a história se repete. Porque muitas vezes, muitos males que têm surgido no nosso meio,
inclusive em nossas igrejas, os rebeldes de hoje, naquele afã de verem concretizada a sua diabólica intenção, eles preparam golpes e muitas vezes eles acabam até vendo essas coisas confirmadas. O desejo ruim do coração deles acabam se confirmando. E aí isso leva muitas igrejas até para a justiça comum, processo, lá para o lado do Nordeste, lá do estado, lá de Pernambuco, lá tá um processando o outro, uma processaiada tremenda, né? Que coisa feia. Então, meu querido irmão, vamos ver com atenção o que diz a palavra de Deus em alguns textos da Bíblia. Vamos ver. Eu vou deixar como referência para vocês aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 9. Olha só, gente. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Ora, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então, gente, o que se vê hoje nessa briga pelo ego, nessa briga pelo poder, nessa briga pela hegemonia, é muitas pessoas hoje, irmãos, acionando a justiça uns contra os outros, quando a Bíblia condena através do apóstolo Paulo. Eu vou deixar aí outras referências também aqui embaixo, né? Então, que Deus possa guardar o seu povo dos absalãos que estão desejosos de serem líderes sem terem sido chamados pelo Senhor. Agora, vamos entrar um pouco aqui no campo da psicologia, irmãos, porque eu achei interessantíssimo isso. Eu vi essa semana eu estava vendo aquela CPI da fake news, e um dos deputados que estava interpelando a depoente lá, Joyce Hasselman, ele classificou-a como tendo algum tipo de distúrbio mental, em que ela subiu num salto de tal forma que não consegue descer mais, mesmo vendo o seu eleitorado rejeitando-a, e ela indo em queda livre à bancarrota política, mas ainda assim não desce do salto, e ele classificou a ela, durante a sua interpelação, como tendo transtorno de personalidade narcisista. Existe isso? Existe dentro da igreja e aos montes. O que é esse transtorno de personalidade narcisista? É um dos vários tipos de transtorno de personalidade. Isso aí se trata de uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado da sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessivas. Eu disse agora há pouco, não é? Quando alguém chega diante do espelho e diz: espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? E essas pessoas, geralmente, elas têm relacionamentos conturbados e falta de empatia pelos outros, não é? Então, veja, por trás dessa máscara de extrema confiança se encontra uma pessoa com a frágil autoestima, como era o caso de Absalão. Ele precisava se autoafirmar o tempo todo, ele precisava aparecer, ele colocava 50 homens correndo adiante dele, ou seja, antes dele passar, tinha aquele alvoroço, aquele desfile todo, para que as pessoas vissem a ele quando passasse depois. São pessoas que são vulneráveis à menor crítica. Se você criticar uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, mesmo que a crítica seja construtiva, ele se revolta, né? Então essas pessoas, elas acabam tendo problemas em muitas áreas da vida, como relacionamentos, no trabalho, na escola, né? Assunto financeiro. Pessoas narcisistas podem geralmente ser infelizes, né? E elas vivem uma vida de desapontamento quando elas não recebem favores especiais ou admiração que acreditam que eles merecem. Então eles podem achar
os seus relacionamentos insatisfatórios e outros podem não gostar de estar perto deles. Existe tratamento para essa gente? Existe tratamento, sim, porque isso aí não é só um transtorno que possa ser linkado à vida espiritual, mas muitas vezes é patológico mesmo, e aí precisa ser tratado com psicoterapia. Mas quais são os sintomas do transtorno de personalidade narcisista? Sinais, vão aparecer e essas pessoas, primeiro, elas têm um senso exagerado da autoimportância e a falta de empatia. O que é empatia? Empatia é você sentir o que o outro sente. Empatia é você olhar alguém, seja na alegria ou na dor, e você se solidarizar com aquela pessoa, procurando sentir o que o outro está sentindo. Esse narcisista, ele não tem esse sentimento. Ele olha apenas para si mesmo, o quanto ele é importante, o quanto ele é insubstituível, o quanto ele é infalível. Segundo, essa pessoa, ela tem uma sensação de direito, e ela exige admiração constante e excessiva. Terceiro, essa pessoa espera ser reconhecida como superior, mesmo sem conquistas que garantam isso. Quarto, elas exageram em suas conquistas e talentos. Quando elas conseguem fazer alguma coisa de bom, elas jogam tanto fermento, faz aquilo ali crescer, como se só ela tivesse capacidade de fazer aquilo. Quinto, preocupam-se com fantasias sobre o sucesso, poder, brilho, beleza, ou companheiro perfeito, Fica sonhando o tempo todo, fica projetando o tempo todo algo, Não é que você não possa ser ambicioso, desejar melhor, mas essas pessoas desejam sempre que os outros estejam abaixo delas. É isso que eu estou dizendo, São pessoas que monopolizam as conversas, menosprezam as pessoas que elas percebem como inferiores. Se elas perceberem que elas estão no patamar maior, elas se sentem muito confortáveis sabendo que alguém sempre estará abaixo delas. Essas pessoas esperam favores especiais, elas querem o cumprimento inquestionável das suas expectativas. Elas se aproveitam dos outros para conseguir o que elas querem. Ela não é sua amiga. Quando ela se aproxima de você, é porque ela gosta da sua influência, ela gosta do seu dinheiro, ela gosta da sua projeção pessoal, mas elas não gostam de você. Elas apresentam uma incapacidade ou falta de vontade para reconhecer as necessidades e sentimentos dos outros. Elas se comportam de maneira arrogante, parecendo vaidoso, pretensioso, pouco assertivo. O que é o assertivo? Assertivo é aquela pessoa que quando ela fala alguma coisa, ela não faz curva, ela é direta, ela é reta, ela é clara. O assertivo é assim. Quem não é assertivo? É aquela pessoa que quer te dizer alguma coisa, ela fica enrolando, faz curva, faz rodeio, não fala direito o que quer falar. Então, não. O narcisista, ele é pouco assertivo. Ele é desse tipo de gente. Faz volta, faz rodeio, vai te conquistando, vai te engabelando, mas é interessado no que você tem, no que você é e naquilo que possa promover a ele mesmo. Não? Essas pessoas aí, elas insistem em ter o melhor de tudo. Por exemplo, o melhor carro, o melhor escritório. E se você compra alguma coisa, se você adquire alguma coisa que ela vê, ela vai depreciar. Ela não consegue se alegrar com você porque você ganhou, comprou, conseguiu alguma coisa. Ela vai procurar depreciar aquilo que você tem. Então, são pessoas que elas têm também outro desafio, que é o de lidar com críticas. Essa pessoa que sofre de transtorno narcisista, que era o que Absalão tinha e que há muita gente em nosso meio assim. Você conhece gente assim? Você conhece, Ou quem sabe até quem está nos vendo está sofrendo com isso. Mas essas pessoas então elas têm dificuldade de lidar com qualquer coisa que percebam como crítica. Então, se você criticar uma pessoa dessa, ela vai se tornar impaciente, irritada, quando elas não recebem tratamento especial. Elas têm problemas interpessoais significativos e qualquer coisinha elas já se sentem menosprezadas. Elas reagem com raiva, ou elas tentam depreciar a outra pessoa para que ela pareça superior, como eu já disse agora há pouco. Ela tem dificuldade em regular as emoções e o comportamento. E uma outra coisa é que quando elas experimentam qualquer tipo de problema, elas não conseguem lidar com estresse, Elas não conseguem se adaptar às mudanças que ocorrem à sua volta. Então veja que isso acaba fazendo com que essas pessoas se sintam deprimidas, mal-humoradas,
Por quê? Porque elas sabem que elas estão aquém da perfeição. O problema é esse. Elas se cobram tanto a si mesmas a perfeição que quando elas falham, elas entram em depressão. Elas têm sentimentos secretos de insegurança, de vergonha, de vulnerabilidade, de humilhação, né? Então veja, gente, que é uma coisa tremenda isso. E eu não vou entrar aqui no que causa isso, porque a nossa proposta aqui não é ficar dando aula de psicologia e nem eu sou psicólogo, apenas pesquiso. Mas ali os pesquisadores vão tecer aí suas análises, não é? Eu não vou entrar no mérito aqui de quais são as causas do transtorno de personalidade, que pode ser o meio ambiente, pode ser genética, pode ser neurológica, nem vou entrar também no meio das complicações potenciais, não é? Mas essas pessoas precisam ajudar a si mesmas, buscando ajuda profissional, ou se isso tiver cunho espiritual, buscando ao Senhor de todo o coração, com toda a intensidade, né? Porque é uma coisa tremenda. Então veja, além disso, não é? Nós temos também a questão da ambição e da ganância. Há pessoas que além desse transtorno aí, eles estão sofrendo com dois elementos, que é a ambição e que é a ganância. Então, veja, a revista Veja, número 1945, na página 54, embora seja uma revista que eu não gosto, por questões lógicas, de tendenciosidade e de tantos fake news nessa revista, mas ali eu consegui uma matéria boa, a edição 1945, na página 54, ela traz um artigo intitulado A Descoberta da Ambição. E aí o artigo diz o seguinte, abro aspas, o ambicioso, ele não enxerga o cume nem quando o atinge. Eu vou repetir isso. O ambicioso não enxerga o cume nem quando o atinge. O céu para ele não é o limite. Não é por outra razão que os maiores desastres do mundo foram gestados pela ambição sem limites. Seja por amor, dinheiro, sabedoria, poder, glória ou fama. A ambição move o mundo. Fecho aspas. Agora, gente, qual é a diferença então entre a ambição e a ganância? Então a ambição é o desejo veemente de poder, glória, riqueza, aspiração imoderada, pretensão, cobiça. Agora, a ganância é uma ambição desmedida, certo? Vou repetir. A ambição é o desejo veemente. A pessoa tem desejo de glória, poder. Isso é uma ambição, né? Ela pode ser até boa. Agora, a ganância é esta ambição, mas potencializada. Ela é desmedida, portanto ela é patológica, ela é doentia. É o desejo de obter riquezas, poder, glória ou honra, sem qualquer atitude ética. A ganância faz o ganancioso passar por cima de todo mundo, matar mãe, matar pai, faz ele trair as pessoas. O próprio termo em si reforça o conceito acima. Gana, não é? Desejo, impulso ou ímpeto por algo. Ganância é a gana em ação. Ok? Então eu deixei acima para você ver aí, né, no dicionário o que significa ganância. Então, esse problema de ambição desmedida só atinge a sociedade secular ou ela pode também atingir a sociedade religiosa dos nossos dias? Mas é claro, eu disse isso agora há pouco, né, o mundo religioso moderno também não fugiu a esta lógica. E para justificar práticas gananciosas, criou um sustentáculo teológico que ficou conhecido como a teologia da prosperidade. O que é essa teologia da prosperidade, se não é ganância? Se é as pessoas barganhar com Deus para ter alguma coisa. Se é as pessoas pensarem em trabalhar menos e ter um Deus Papai Noel que atenda aos seus mimos. Se é ter um Deus que não se busca a face dele, mas se busca as mãos dele. Isso é ganância, disfarçado de teologia da prosperidade. Perdemos o contato com nossas necessidades, não é? E aí a gente acaba entrando em uma compulsão. E aí, o que é compulsão? É aquele desejo repetido, exagerado de querer sempre e sempre mais, não importa o que, nem como conseguir. Gente, isso é tremendo, isso é terrível, isso é terrível. Agora, uma terceira pergunta. Um cristão que diga a si mesmo, olha, eu tenho ambição, não é? E aí eu quero atingir meus ideais, mas eu não quero ser tratado aqui e cair na rede da ganância. O que eu faço? Gente, com certeza, ambições, desejos, todos nós temos.
Todavia, nós precisamos estar atentos para que eles não se tornem um comportamento ganancioso, certo? Nós devemos entender que as nossas ambições precisam estar em sincronia com as nossas necessidades pessoais. O que vai além de nossas necessidades é ganância. Uma outra pergunta: que exemplo bíblico o irmão, não é? Por exemplo, que eu faço para vocês aí, poderia citar de pessoas que demonstraram ambições pessoais que se transformou em atitudes gananciosas? A Bíblia vai mostrar muita coisa a respeito disso. Mas, por exemplo, não é, se me fizesse essa pergunta, por exemplo, nós poderíamos aí citar o autor da lição que nós estamos estudando aí, Absalão. Ele demonstrou ambição gananciosa e isso a gente viu na historicidade bíblica aqui. Então veja que, né, repetindo aí, ele colocava gente para correr na frente dele, era aquela coisa tremenda, e a beleza física. Imagina aquele homem, gente, trotando em cima de um cavalo, né? Com aquele cabelão esvoaçando ao vento, bonito, né? bem vestido e sonhando com o trono do Pai. Mas veja, isso tudo culminou numa situação tão difícil e no final a sua morte. Né? Veja, gente, no caso de Absalão, a Bíblia diz que ele furtou o coração dos homens. Furtou o coração dos homens. Né? Você já parou para pensar que alguém pode furtar aí dinheiro, joia, pode furtar animal, carro? Agora você já viu que alguém furtou o coração das pessoas? Pois Absalão furtou o coração dos homens. Então que estratégia diabólica, movida pela ambição gananciosa, não é? Que levou este moço a se tornar uma pessoa rancorosa, ruim, não é? Desejando o trono do Pai. E será que isso pode, pergunto mais uma vez, se repetir nos dias de hoje? Com certeza. Veja que a estratégia política de Absalão era conquistar o coração das pessoas com a sua boa aparência, uma entrada triunfal, uma aparente preocupação com a justiça e muitos abraços e amigos. Muitos se deixaram enganar e mudaram a sua submissão do rei para com ele. Mais tarde, entretanto, Absalão revelou ser um governante cruel. Então a gente precisa avaliar cuidadosamente os nossos pastores, por exemplo, para nós termos a certeza de que o seu carisma não é uma máscara que encobre o desejo de tomar o lugar do pastor dirigente de qualquer outra igreja, porque agora isso aí está na moda. E não é só pastores não, membros de igreja, obreiros da igreja, chefes de departamento, muitas vezes têm ambições tais que ele quer alcançar um patamar maior, porque acha bonito, mas esquece que todo trabalho é espinhoso, e a gente precisa avaliar cuidadosamente essas pessoas, até para se consagrar a alguém, gente, hoje. É preciso que você avalie se depois ele não vai querer tomar o seu lugar. Então eles chegam como cooperadores, trabalham com aquela aparente fidelidade, não é, na direção da igreja, são recebidos de braços abertos, ganham a confiança do pastor, do dirigente, são indicados aí para a obra de Deus, e quando veem que o coração dos membros está voltado para eles, então, com engano e ambição pelo poder, retiram-se com as acusações levianas e levam parte dos membros para os quais se mostraram tão atenciosos. Então isso é furto de coração, isso é ambição gananciosa. Absalão esperou nada menos do que 40 anos, irmãos, furtando corações com afagos, né? Com beijinho, e depois ele acabou dando o golpe. Então hoje existe aqueles que não esperam tanto tempo, né? Com 5, com 10, com 15 anos já dão o golpe. Com 6 meses já dão o golpe. Então nós devemos nos certificar de que sob o seu estilo e carisma está alguém capaz de tomar boas decisões e cuidar sabiamente do povo. Nós temos outros exemplos na Bíblia aí, né? Por exemplo, Jeremias 22, de 1 a 7, você vai ver lá que o profeta Jeremias ele condena o rei Joaquim por sua ambição desmedida. Você vai ver lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, quando o escritor critica a avareza e realça a total confiança na providência divina. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 10 também, naquele texto sobre as bem-aventuranças,
vai mostrar que os valores do reino têm a ver com o ser, não é? E não com o ter. Enfim, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 também tem uma pergunta lá, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites? Aí entra a ganância, dos vossos membros que guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Isso é uma coisa que o Paulo estava observando lá na igreja da Galácia. Então realmente, irmãos, essa lição aqui eu quero resumir nesses 40 minutos, que eu acho que é um excelente subsídio para nós compreendermos todo o contexto em que viveu Absalão. E no fim, culminou com a sua morte, conforme está, né, na Bíblia Sagrada. E você vai verificar que o seu final foi muito triste por causa desse narcisismo, por causa da cobiça exagerada, que traduzida significa ganância. Vamos fazer então aqui a conclusão? Então diz o seguinte: com este episódio aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia, busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro, sejamos fiéis e santos. Então, uma coisa também importante é que essa rebelião não é só contra as lideranças, mas também rebelião contra Deus, que é terrível, que é pior ainda. Ok? E aí, só para a gente refletir aí, para concluir, gente, então a respeito dessa lição, qual o significado do nome Absalão? Do hebraico, seu nome é o pai é da paz. Qual destaque a Bíblia faz sobre Absalão? Eu acho que tem essas perguntas aí na revista, né? Então, biograficamente, há muitos detalhes sobre a pessoa de Absalão, em especial no quesito físico, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. O que a fragmentação moral na vida... vou repetir. O que a fragmentação moral na vida moral e espiritual pode fazer? O servo de Deus deve fazer tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação da sua vida moral e espiritual pode abrir portas para uma tempestade incontrolável, levando a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis. E como político, o que Absalão fazia? O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza, exercia uma função que não era sua, fazia falsa bajulação, falsa devoção a Deus e tinha a habilidade em ser sagaz. Se toda rebeldia, outra pergunta, tem o seu preço, o que é melhor fazer? Toda rebeldia tem o seu preço, por isso é melhor e sempre evitá-la. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar aqui esses minutos ouvindo esta lição tão importante para os dias de hoje, e que não sejamos nós pessoas ambiciosas a ponto de ficarmos doentes por algo que não conseguirmos. Lembre-se de uma coisa: é importante você trabalhar, é importante você lutar, é importante você labutar, né? Buscar conforto para a sua casa, para a sua vida, se vestir bem, comer bem, isso tudo é lícito, não é? Mas que não seja a ponto de você adoecer espiritualmente, não é? Adquirir uma doença de caráter e você se desfigurar como pessoa. E se aqui nesse mundo, nessa terra, não conseguirmos tudo o que quisermos, saiba que nós vamos deixar esse mundo um dia, porque tudo aqui é temporal e estaremos num lugar onde verdadeiramente toda a riqueza que está preparada será destinada a nós. Um abraço a todos, que Deus vos abençoe.